Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 10 horas em ponto, pelo horário de Brasília. E você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. As inscrições para o SISU já estão abertas. Esse sistema abre as portas de 127 instituições públicas de ensino superior em todo o país. Os candidatos que participaram da edição de 2023 do Enem podem se inscrever no processo seletivo. São oferecidas mais de 264 mil vagas. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com login e senha da conta gov.br. Pela primeira vez, a inscrição será feita apenas uma vez no ano para vagas no primeiro e segundo semestre dos cursos oferecidos. As inscrições vão até o dia 25 deste mês e o resultado da primeira chamada vai ser divulgado no dia 30 de janeiro. E olha só, o presidente Lula deve sancionar hoje o orçamento de 2024. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, durante uma sessão conjunta. O orçamento de 2024 traz a estimativa de arrecadação para o próximo ano e fixa limites para gastos públicos. O texto foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro, durante uma sessão conjunta, e agora recebe o aval do presidente Lula. A lei orçamentária anual, aprovada pelos parlamentares, prevê o repasse de quase 5 bilhões de reais para o fundo eleitoral, que vão ser usados nas campanhas municipais deste ano. A distribuição do fundo para campanhas leva em conta o tamanho das bancadas dos partidos com base no resultado da eleição anterior, sendo consideradas principalmente a votação de cada partido teve e o número de deputados eleitos por cada partido na última eleição. O LOA também faz parte de um valor recorde para as emendas parlamentares, que para este ano devem somar 53 bilhões de reais. No ano passado, o valor foi de 37 bilhões e 300 milhões de reais. O orçamento ainda mantém a meta fiscal próxima a zero, com um saldo positivo de 3 bilhões e meio de reais, e prevê ainda que o salário mínimo será de R$ 1.412. Além disso, ao ser aprovado pelo Congresso, os recursos para o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, sofreram um corte em relação aos 61 bilhões de reais que constatavam a proposta do governo. Os parlamentares aprovaram a destinação de apenas 54 bilhões de reais ao programa para 2024. O presidente Lula deve participar hoje do lançamento de um plano para desenvolver as indústrias brasileiras. O programa prevê a disponibilização de linhas de créditos, de subsídios e de investimentos públicos e será apresentado após a aprovação da proposta do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, comandado pelo vice-presidente ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. A proposta prevê uma série de metas para o setor até 2033, além de um plano de curto prazo até 2026. E pelo menos 5 pessoas morreram após uma embarcação naufragar na Baía de Todos os Santos, na Grande Salvador. As vítimas são 4 adultos e uma criança. A Marinha continua à procura por desaparecidos. Um barco virou na noite de domingo na cidade de Madre de Deus, região metropolitana de Salvador, na Bahia. A embarcação fazia o trajeto da Ilha Maria Guarda para o município, que fica uma região turística que registra alto movimento nesse período do ano. O naufrágio aconteceu por volta das 10 da noite, quando os passageiros voltavam de uma festa. Testemunhas afirmaram que a embarcação, que tem capacidade para 24 pessoas, estava lotada. Não se sabe a quantidade total de pessoas presentes no momento do acidente. Ainda segundo testemunhas, uma possível discussão entre os passageiros teria gerado uma confusão. Os passageiros teriam corrido para um dos lados da embarcação, que virou. Segundo informações da Marinha do Brasil, as vítimas que morreram são 4 adultos e uma criança. Outras 6 pessoas foram levadas para o hospital. 2 delas já tiveram alta, 3 foram levadas para Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde também na capital. Após ser acionada, uma equipe de busca e salvamento da Capitania dos Portos da Bahia foi enviada ao local para conduzir as buscas dos possíveis desaparecidos, em conjunto com outros órgãos, além de apurar o ocorrido e coletar informações. A Marinha informou que será instaurado um inquérito sobre acidentes e fatos da navegação para apurar as causas e circunstâncias do acidente.
E nos destaques internacionais, vamos falar agora sobre o conflito no leste europeu. Pelo menos 25 pessoas morreram ontem em um ataque em um mercado de Donetsk, cidade do leste da Ucrânia sob controle russo. O anúncio foi feito pelo chefe da administração instalada por Moscou na região, que acrescentou que há 20 feridos. Em um comunicado, o Ministério Russo das Relações Exteriores considerou a ação como um ato terrorista bárbaro. Este foi um dos ataques mais mortais em Donetsk desde que Moscou iniciou a ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022. E pelo menos 47 pessoas foram soterradas em um deslizamento de terra no sudoeste da China. As equipes de resgate já confirmaram a morte de 8 pessoas e cerca de 500 precisaram ser retiradas de suas casas. Dezenas de pessoas foram soterradas e algumas mortes já foram confirmadas após um deslizamento de terra nesta segunda-feira no condado de Zhejiang, na província de Yunnan. As equipes também conseguiram resgatar pessoas com vida, mas o estado de saúde delas não foi informado. 200 equipes de resgate foram enviadas ao local, assim como dezenas de carros de bombeiros e outros equipamentos. Uma moradora disse ao canal estatal Beijing News que estava dormindo quando o desastre aconteceu e que partes do teto caíram sobre ela. O presidente chinês Xi Jinping ordenou esforços de resgate totais para a região. Deslizamentos de terra são comuns em Yunnan, uma região remota e em grande parte empobrecida da China. Ainda não há informações sobre o que pode ter causado o deslizamento de terra. A China sofreu uma série de desastres naturais nos últimos meses, alguns deles na sequência de eventos climáticos extremos, como chuvas fortes e repentinas. E antes de encerrar, olha só, a Torre Eiffel recuperou seu nível de visitas em 2023 e superou o número anterior à pandemia de Covid. A empresa operadora da Torre Eiffel anunciou que o ponto turístico símbolo da França recebeu 6,3 milhões de visitantes em 2023, o que representa um número maior do que antes da pandemia de Covid-19. O ano passado, marcado pelas homenagens ao criador da torre, Gustave Eiffel, pelo centenário da morte do engenheiro, teve um aumento de 8% em relação a 2022. A torre recebeu 6,2 milhões de visitantes em 2019, antes de fechar por vários meses em 2020 e 2021 pelos confinamentos para combater a Covid-19. Os franceses ainda são os que mais visitam o local, cerca de 19% do total de visitantes, seguidos dos americanos com 13%. Os grandes museus parisienses, como o d'Orsay, também seguiram a mesma tendência, com níveis de visitas semelhantes aos de 2019. O ano de 2024 vai ser marcado pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Estão previstos mais de 15 milhões de espectadores na capital francesa. E essa edição fica por aqui. Eu volto daqui a pouco às 11 horas da manhã com mais notícias do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela companhia, um ótimo início de semana para você. Até mais.